Olá, tudo bom? Começar a fazer esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre as coisas que eu tô pensando. Começar falando sobre os pensamentos do que está acontecendo agora. Eu acordei pensando hoje de manhã em, em montar o projeto Amazônia, o projeto amazônico. Ou seja, montar um negócio para poder produzir alimentos lá dentro da floresta Amazônia. E daí eu fiquei o dia inteiro pensando sobre isso. Daí na hora que eu estava na rua, porque eu saí hoje, fiquei andando por aí pensando. Daí eu já estava quase certo de eu começar a falar sobre isso. Mas aí agora que eu cheguei em casa, fiz um lanche e agora eu tô aqui pensando, não sei se eu vou começar o projeto ou não, porque esse projeto ele é muito difícil, né? Ele é muito complicado. E eu vou ter que começar sozinho, daí eu vou ter que sair daqui onde eu moro, ir lá pro Amazonas, para começar para conhecer as pessoas que moram lá na área rural, que tem propriedade rural, que mora lá, que vive lá. Daí vou ter que ir lá conhecer elas, vou ter que me apresentar, ou seja, vou ter que andar lá no meio da floresta amazônica, e vou ter que fazer igual eu fiz em 2022, quando eu fui para lá. Eu fui desse jeito, fiquei andando lá dentro da floresta, na estrada que tinha lá. Era uma estrada muito ruim, ficava 600 quilômetros da cidade de Manaus, a capital do Amazonas. Eu, eu fui 3 vezes quando eu estava lá. Eu fui para uma cidade que chamava Itacoatiara. Quem é aí do Amazonas, da região, conhece, né? Daí eu fui 3 vezes para essa cidade, depois eu voltava para Manaus, eu ia de ônibus, voltava de barco. Daí eu ia de ônibus e voltava de barco, porque essa cidade dá para pegar ônibus e barco para voltar para Manaus. Eu fiz isso umas 3 vezes. Daí na última vez eu entrei na estrada, né, que ia para Manaus e é, daí eu comecei a andar a pé, né? Essa estrada ela corta a floresta Amazonas, né? A floresta amazônica. Foi uma aventura e tanto, porque já não tinha mais dinheiro, não tinha o que fazer, né? Eu não tinha mais nada, né? Não tinha dinheiro, bens, materiais, posses. E daí eu entrei na estrada e comecei a andar. Daí os carros passava muito carro assim, de viagem, né, indo para um lugar para o outro. As pessoas ficavam tudo olhando para mim e ninguém me dava carona. Foi um terror, né, um desespero, né? Daí se eu for iniciar o projeto Amazônia, daí vou ter que fazer a mesma coisa.
porque eu preciso conhecer pessoas que moram lá, dentro da área rural, para, para eu fazer negócio, para ver se as pessoas querem virar meus sócios, para a gente montar um negócio na área de alimentação, né? Ou seja, a pessoa que tem a propriedade lá e quiser participar junto comigo, daí a pessoa fornece o local, porque a pessoa mora na área rural, o local lá da propriedade, para fazer as plantações, para cuidar de animais, né? Para criar animais, para abate, né? Para consumo de carne e dos produtos, né? Que o animal produz. E cuidar do rebanho, né? Da produção, da plantação. E eu entraria com o dinheiro, né? Eu entrava com o valor, né, com capital para poder investir nesse negócio. E também, quando eu estivesse lá, eu também ia ajudar na parte que fosse necessária, né? Da mão de obra. Daí nós iríamos montar uma sociedade. E daí eu ia em vários lugares, né? Lá dentro da floresta amazônica, lá no território do Amazonas, para conhecer muitas pessoas que queiram participar. Daí, este que é a base do projeto que eu quero montar, né? Projeto Amazônia, né? E depois, conforme o negócio ia crescendo, daí ia aumentando o patrimônio, daí todo mundo ia sair ganhando, né? E depois a gente dividia, né? Os lucros, a produção, e eu trazia uma parte para cá dos produtos aonde eu moro, e daí eu tentava comercializar com a população que vive aqui, porque aqui a renda é maior, tem mais comércio, tem mais facilidade para fazer negócio, o valor do produto acaba sendo superior na hora da negociação, da venda dos produtos. E daí a gente dividia os lucros também. Então esse seria como se fosse o primeiro vídeo falando do projeto da floresta amazônica, né? Só que vai ser muito difícil, né, para mim, porque eu vou ter que ir até os locais, conhecer as pessoas, conversar a respeito do assunto. Daí eu vou ter que analisar todos os todos os casos. Daí eu vou ter que fazer tudo isso sozinho, né? Vou ter que dormir dentro da floresta, porque quando eu fui lá a primeira vez, eu fui de ônibus e de barco. Daí eu saí daqui de Franca, que é uma cidade de São Paulo, a cidade do Calçados, e também, inclusive, eu ia tentar também colocar essa questão também dos produtos calçadistas também no projeto também, para todo mundo, né, que o grupo que eu for montar,
participar também dessa opção de negócio também, porque aqui a cidade de Franca é uma cidade que vive de calçado, né? De calçados. Aqui tem muitas fábricas de calçados. E no Amazonas, em Manaus, tem muitas fábricas de vários tipos de produtos, né? Quando eu fui aí, eu percebi que tinha muitas fábricas aí na cidade de Manaus, né? Quando eu fui em 2022, né? Faz 4 anos que eu fui, porque eu fui em abril e eu tô fazendo esse vídeo agora no mês de abril de 2026. Faz 4 anos certinho que eu fui para o Amazonas, né? Foi uma grande experiência, né? E daí quando eu fui para Manaus, eu demorei vários dias, né? Eu peguei ônibus, barco, foi legal, né? E daí eu passei por Itacoatiara, já estava quase chegando em Manaus, né? Eu estava no barco. Daí eu fui para Manaus, depois eu voltei de ônibus para Itacoatiara, depois eu peguei o barco, voltei para Manaus, depois eu peguei o ônibus de novo, fui para Itacoatiara. Daí na terceira vez eu já não tinha mais dinheiro porque eu estava pagando, né, todo o transporte, a comida, né? Eu dormia na rua e no ônibus, né? Eu não pagava hospedagem, né? Daí eu não tinha mais dinheiro, eu peguei o ônibus, o último dinheiro que eu tinha, e fui para uma área rural lá perto, né? E daí o ônibus me deixou lá numa comunidade. Daí eu falei com o homem lá, o que era encarregado lá. Ele deixou só eu dormir lá, me deu um pouco de comida e no dia seguinte ele mandou eu ir embora. Daí já não tinha mais o que fazer, eu peguei a estrada e fui andando a pé, sentido Manaus. Eu estava a 600 quilômetros de Manaus. E daí eu fui, daí fiquei vários dias na estrada, dormia no meio do mato. Eu podia ter morrido, a onça pintada podia ter me comido vivo lá. E daí eu fui andando. Daí teve vários vários acontecimentos. Tomei muita chuva, fui despreparado, tava despreparado, tava só com 4 mochilas e tinha DVDs de cursos na área de agroecologia, agropecuária, criação de animais. Eu queria fazer parceria, mas para morar lá, porque eu já não tinha mais nada. Então, quando eu fui a primeira vez, eu fui com outro intuito. Mas só que eu não consegui morar lá, porque eu já não estava mais aguentando a ficar andando na estrada, dormir nas beiradas, dentro da floresta. Tava muito perigoso para mim, né? Podia morrer a qualquer momento. Mas eu enfrentei, não tinha outro jeito, né? Não tinha mais nenhum dinheiro, né? Daí eu saí de lá e depois tive que vir voltando aos poucos aqui para Franca de novo, né? Deve dar mais de 3.000 quilômetros, né? Nem sei quantos quilômetros que eu andei. Daí eu fui pelo mesmo caminho e voltei pelo mesmo caminho. Só que agora eu tô pensando em fazer o outro caminho, que eu saí daqui de Franca, fui para Goiás, lá em Goiânia e já fui direto para Belém, lá no Pará. Fiz a conexão direta, passei por Tocantins, uma parte do Maranhão, daí eu cheguei em Belém, lá no Pará, lá em cima, lá no mapa lá. Daí eu peguei o navio quando sai, né? Eles chamam de navio, né? É barco, né?
Ele sai, daí ele entra no mar, no oceano, dá a volta ali por uma ilha lá muito perigosa, lá onde só tem pirata lá, que eles assaltam os barcos e matam as pessoas. E daí pegou o rio Amazonas e foi embora o barco. Mas eu não vi nada porque estava chovendo muito. Ficou 3 dias só com aquele todo que fica do lado do barco abaixado e não dá para ver nada, porque chovia muito. Ficou uns 3 dias chovendo direto. Eu só vi na volta. Na volta que eu tava voltando para Belém de barco, eu tava voltando pro Pará, tava voltando lá para a cidade de Belém, né, a capital. Daí quando eu tava chegando lá no porto, daí eu vi o porto assim de longe, daí eu vi a cidade assim. Ela é bonita assim, dentro do mar, assim, a gente vendo a cidade. Ela é bonita. Daí tava de dia, daí tinha sol, o tempo tava bom, daí eu vi. Achei legal. Daí eu desci no porto lá, achei meio perigoso aquele porto lá, ainda bem que tava de dia, se fosse de noite, eu tava ferrado. Daí eu nem sei o que eu fiz. Já desci, nem sabia o que eu ia fazer, que eu não tinha quase nenhum dinheiro, porque eu tava voltando. Consegui mais 1.600 para voltar, mas em vez de voltar, eu fui mais longe, eu fui para Roraima, para Boa Vista, que eu queria ir para os Estados Unidos a pé. Porque eu achei que eu ia me dar bem, né? Por causa do dinheiro, né? A gente faz tudo pensando no dinheiro, né? Mas aí quando eu cheguei lá em Boa Vista também não deu certo, porque eu ia ter que começar a atravessar os países, né? Daí como é que eu ia fazer? E é tudo vigiado, não tem como, né? Mas eu tava querendo, né? Daí eu vi que o negócio ia ficar feio, né? O negócio já tava preto já. Daí eu resolvi voltar, né? Não tinha outro jeito, né? Mas só que eu vim voltando pensando em ir para os Estados Unidos. Porque daí eu ia voltar para Franca, ia juntar dinheiro e ia a pé para os Estados Unidos de novo. Agora passou 4 anos, mas eu já desisti, né? Mas ir para o Amazonas até que não sei, né? Se vai dar certo ou não, né? Eu queria morar lá, né? Porque no Amazonas tem a questão do projeto, né? Para poder se autossustentar, né? Produzir o alimento, viver uma vida diferente, porque lá no Amazonas é outro mundo, né? Tirando Manaus, né, que é a capital, parece cidade grande lá, né? Eu não gostei nem um pouquinho, né? Lá não tem nem calçada pra gente andar. Nossa, negócio muito estranho, eu não consegui andar nas ruas, só tem avenida, uma, uma avenida lá, sabe, que corta a rodoviária lá dos dois lados. E não tem calçadas, porque só tem carro. O que tem de carro que passa nessa avenida o dia inteiro. Não sei se só existe aquela avenida lá, movimentada, mas eu tava lá na rodoviária, daí eu vi isso, eu fiquei dormindo lá uns dias lá, só vi carro passando, eu nunca vi um troço desse. Não tinha quase farol também. Para atravessar a rua de um lado para outro, eu não conseguia. Eu fiquei uns 15 minutos ou mais para atravessar a rua parado. É o lugar mais difícil do mundo para atravessar ali, em volta da rodoviária ali. E o anel viário lá é estranho, tem umas pontes esquisitas. Nossa, parecia São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fiquei com medo ali. De noite eu nem saía, ficava na rodoviária. E quase que eu fui agredido lá pelo venezuelano lá.
lá ficava um monte de venezuelano lá. Eu não sei se eu vou chegar até Manaus de novo, né? Porque eu quero sair fora de cidades assim, né? Conturbadas, violentas, né? E o Porto também não era lugar muito bom, não, lá em Manaus, lá. Era muito ruim. Eu nem fiquei andando de noite. Se eu ficasse andando de noite lá, não conheço nada. Eu só dei uma volta de dia, assim, e dei uma olhada. No dia que eu tava voltando, daí eu saí da rodoviária e fui pro Porto a pé. Daí eu andei a cidade inteira, porque os dois lugares ficam distante um do outro. Daí quando eu tava chegando no Porto lá a pé, daí eu vi. Lá é esquisito também. A gente começa já a ver o rio. Daí tem umas casas que parece tipo maloca assim, em volta. E eu andando com medo, né? Não conhecia nada, né? E eu tava indo, só tava seguindo o horizonte. Que nem eu falei, eu vi o rio assim de longeão, eu falei, vou seguindo por aqui, eu sei que eu tô indo na direção do rio. O porto deve ficar lá para baixo. Daí eu fui andando, andei muito até chegar lá. Ainda bem que eu consegui chegar de dia. Daí nem me lembro o que aconteceu. Nem me lembro, mas eu peguei, porque na volta eu já tava assim cansado, já tava desinteressado, só queria chegar aqui em Franca, porque eu já tava lá, acho que uns 2 meses lá, já tava cansado, não tinha lugar para dormir, não tinha comida. Quando eu tava no meio da floresta, passava nas aldeias lá, eu tinha que ficar pedindo comida. O único lugar que eu pedi comida foi lá. Porque lá não é um lugar assim igual cidade grande ou cidade do interior aqui do Sudeste, que tem uma lanchonete, um comércio em qualquer bairro, em qualquer travessa, em qualquer esquina. Lá não, lá andei 60 quilômetros para achar um lugar lá que parecia uma mercearia lá dentro da floresta lá. E eu nem entrei porque eu não tinha dinheiro. Eu fui passando assim, morrendo de vontade de entrar, mas eu fiquei pensando, se eu entrar aqui sem dinheiro, eles vão me expulsar daqui, me tratar mal. Daí eu peguei e continuei andando. Passei assim batido, né? E continuei andando. Nossa, foi horrível, né? Lá não é igual aqui. Então nem adianta levar dinheiro, porque se você levar, você vai levar dinheiro, não tem lugar para comprar. Você tem dinheiro, mas não tem lugar para comprar, como é que vai fazer? E daí eu ia pedindo todo dia e graças a Deus alguém me ajudava sempre, né? Porque a pessoa ajuda e depois eu continuava o caminho, né? Andando, né? Só uma vez ou outra que eu fiquei parado uns dias num lugar, num ponto, porque eu tava muito cansado, né? Carregando 4 mochilas pesadas, né? E daí eu ficava descansando lá pra reunir força para continuar andando, né? Eu tava pensando em fazer isso de novo, porque eu já sei como é que funciona, né? Eu já fiz isso em 2022, mas nossa, foi horrível, porque eu já não tinha mais nada, né? E, e a gente vive aqui nesses centros, metrópoles, centros urbanos, e a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Então, e é tudo caro. E o pouco de dinheiro que eu tenho agora também, eu estou gastando com comida. Eu gasto mais do que eu ganho por mês. Eu gasto o dobro do que eu ganho por mês. Então o dinheiro que eu tenho vai acabar. E eu não posso trabalhar porque eu sou interditado, tenho problema mental. E daí
eu fico nessa situação, porque eu não estou fazendo nada, só fico dentro de casa agora, que eu morava na rua, fico fazendo vídeo, e eu estava vendo muito vídeo na internet, e a tela do celular estava prejudicando o meu olho. Eu não estava conseguindo enxergar mais, estava tudo embaçado. Daí, como eu fiquei vários dias fazendo isso, o dia inteiro e até de noite, vendo vídeos na internet através do celular, eu estava acordando todo dia e não estava conseguindo enxergar, ficava o dia inteiro assim, com a vista tudo embaçado. Agora, esses 3 últimos dias, acabou os dados, como é que se chama? Acabou o pacote de dados da minha internet. Então eu tô 3 dias sem ver vídeo nenhum na internet. Os dados móveis. Que eu gostava de ficar aqui em casa assistindo os vídeos. E hoje à noite, agora, depois da meia-noite, né, dia 16, vai voltar o ciclo de novo. Daí acho que eu vou começar a ver de novo. Daí eles vão liberar para mim a internet. Mas agora eu fiz essa experiência, fiquei 3 dias e hoje eu acordei com o olho melhor. Tava enxergando melhor. Daí eu identifiquei que é por causa de eu ficar muito tempo olhando a tela do celular para ver os vídeos. E daí quando eu fui lá no shopping hoje postar 2 vídeos, mandar 2 vídeos, aí começou de novo a dar aquele problema no olho. Daí eu postei rapidinho e desliguei e fui embora. Agora eu cheguei em casa, eu comi um sanduíche e como o pão, eu não peguei pão integral, assim, pão com menos carboidrato, menos açúcar. Eu peguei o pão normal, daí eu comi um pouquinho, já tá dando um troço estranho já aqui na fronte. Mas pelo menos ainda tô vendo melhor do que eu tava vendo. Não tá conseguindo nem ler, nem enxergar nada. Agora também, se for ler, não é que tá muito embaçado, mas parece que tá escuro assim. Então, a qualquer momento pode ser que comece a ficar embaçado, daí vai piorando. Então, eu tô passando por essa situação agora. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou parar de ficar vendo vídeo na internet, vendo canal do YouTube, que eu só fico fazendo isso, porque eu não posso trabalhar, não tenho emprego. E daí que vem essas ideias de ir lá pro Amazonas, ver se eu consigo gerar um negócio com as pessoas de lá, porque lá eu vi que a área rural tem muitas propriedades lá. Eu passei por várias propriedades rurais. Eu fui andando no meio do caminho e lá não tem cidades, é só propriedade rural, dentro da floresta. E tinha pontos que entrava em outras estradas que eles chamam ramais. Eu estava na estrada principal, mas conforme eu ia andando, ia aparecendo as outras estradas de terra que levava para outras comunidades, mais para dentro da floresta, mas essas aí eu não peguei. Eu peguei a estrada principal que ia direto para Manaus, porque senão eu ia me perder mais, né? E daí eu nunca ia conseguir chegar. Eu também nunca ia conseguir chegar, andar 600 quilômetros. Eu andei 60 quilômetros e demorei vários dias para andar 60 quilômetros até um carro parar, que era de viajantes, tipo assim um furgão grandão, e parou e me deu uma carona. Porque eu acho que foi até um casal de idoso que eu fiquei 5 dias parado lá na casa deles, eu nem conhecia eles.
Daí eu parei para descansar na porta da casa deles e eles me deram ajuda. Deixaram eu ficar lá 5 dias lá na casa deles. Me deram comida, deixaram eu tomar banho. Os 2 primeiros dias eu dormi na porta, depois eles já deixaram eu dormir lá na varanda, dentro da casa deles, que ficava no fundo. Era um casal de idoso e mais o filho deles, que morava lá. Mas morava de frente à estrada. E daí, essa estrada principal. E daí eles deixaram eu ficar lá 5 dias. Daí quando eu fui embora a pé, porque não estava passando carro lá, que eles conheciam para parar, para me dar carona, para ir para embora, né? Acho que até para Manaus, né? Ou para a próxima cidade mais perto. E daí eu peguei, já estava 5 dias lá e eu vi que acho que eles estavam querendo que eu fosse embora. Acho que eu mesmo quis ir embora, né? Eu acordei e falei para eles, ó, eu tô indo embora. Muito obrigado, vocês foram muito cordial comigo, vocês me trataram muito bem, eu agradeço muito, mas eu vou continuar, né? E daí eles não falaram nada, eu peguei de manhãzinha, já 6 horas da manhã, já peguei e fui embora. E daí vai ver que eles falaram para esse carro. Daí acho que passou 1 ou 2 dias, não me lembro direito, eu já estava andando já bastante na estrada, já estava longe de lá. Daí esse carro parou e me deu carona, né? Daí eu peguei. Por isso que eu acho que foram eles, porque eu fiquei muito tempo andando na estrada. Foram eles que acho que falaram pro motorista desse carro parar para mim dar carona até a próxima cidade. E eu já estava andando muito tempo antes disso e ninguém parava, ninguém nunca me deu carona. Ficava parado uns dias num ponto, né, da estrada, porque tem muita coberturinha, porque lá chove muito e as pessoas andam muito de ônibus lá. Ônibus, perua. E daí tem muita coberturinha, tipo assim, essas coberturas de ponto de ônibus. Mas era tudo de madeira, assim, né? E daí, quando começava a chover, eu ficava debaixo desses pontos, né? Mas eu tinha que achar eles conforme eu estava andando. Daí, quando eu via que ia chover, daí eu já parava em um e ficava lá. Daí vinha a chuva, daí eu ficava esperando. Mas eu só aprendi a fazer isso depois que eu já tinha tomado muita chuva lá. Porque só depois que a gente começa a, a perceber, entender, né, que nós temos que aproveitar e premeditar as coisas, né? Porque se eu continuo andando e não acho nenhum ponto, daí vou tomar, que nem acontecia, eu tomava muita chuva. Eu tomava muita chuva no meio do caminho. Nossa, eu ficava ensopado assim, não aguentava mais. Daí ficava com aquela roupa tudo molhada, que não tinha como trocar, que eu tava levando só DVD, uma coisinha ou outra, nem me lembro que eu tava levando, mas uma rede pequenininha que era de criança. Daí eu estendi a rede no meio na floresta, né, que tava do lado, numa árvore, amarrava a corda numa árvore e a corda na outra. Daí eu dormia pendurado na rede, assim, mas a rede ela era muito pequenininha. A mulher me enganou lá em Belém, lá no Pará. Ela falou que eu tinha que comprar rede, porque lá no barco todo mundo dorme de rede. Daí ela comprou uma rede para mim, mas só que ela falou pro cara cobrar mais caro para ela pegar uma parte do dinheiro. Só que ela falou escondido, sem eu ver. E daí eu paguei R$ 50 numa redinha, sendo que aquela redinha acho que não custava nem 10, R$ 20.
E ela fez isso com o táxi também. Eu conheci ela ali na hora, daí ela viu que eu era turista, não conhecia nada, não sabia de nada, lá em Belém, no Pará. Daí ela falou que ia me ajudar, daí chamou o táxi, mas daí conversou com o motorista em particular, eu vi ela conversando com ele assim longe de mim. Daí eu falei que eu queria comer peixe lá no mercado Ver-o-Peso, que eu já tinha visto que era um mercado bem famoso lá em Belém, no Pará. E eu falei para ela isso, daí ela falou: "Nossa, nós estamos aqui, ó, do lado", eu nem sabia. Daí eu falei: "Ah, então vamos lá, né?" Porque eu tava conhecendo a mulher naquela hora, né? Ela parecia ser uma pessoa boa, assim, ela é uma pessoa, tipo assim, de meia idade, uma pessoa séria, tava bem vestida. Até pensei que ela era rica, né? Mas ela era golpista. Daí ela tava aplicando golpe em mim. Aconteceu isso. Daí ela falou: "Vou com você, daí eu te ajudo lá, daí eu te mostro, né?" Daí eu falei: "Tudo bem, né?" Era uma mulher assim, bem. Falava bem, parecia uma mulher bem normal mesmo, né? Eu não sabia que ela era golpista. Daí chegando lá, eu comprei peixe, comprei pra mim e pra ela, né? Pra não ficar chato, né? E daí ela comeu, eu comi. Daí tinha uma senhora lá que ela conhecia e era uma senhora de rua. Daí o que sobrou ela deu pra mulher. Daí eu fiquei pensando, ah, tudo bem, né? Tá dando pra uma senhora, né? Sem problema, né? E depois ela já estava querendo me levar para casa dela, que ela ia cuidar de mim, ia me ajudar, que ela pensou que eu era rico. Daí quando ela falou que ela tinha marido e filhos, daí eu fiquei com medo, daí que eu entendi que era golpe. Daí veio na minha cabeça, eu vou com ela e depois ela me mata lá, o marido dela me pega lá, ninguém tá sabendo que eu tô lá, os filhos dela, vai saber se os filhos dela é bandido. Vai saber. Eu pensei nisso na hora. Daí eu comecei a tentar me desvencilhar dela e ela não ficou grudada em mim. Daí eu falei: "Não, eu vou lá pro Amazonas, que eu tô indo lá montar um projeto, devo ganhar muito dinheiro, só que eu preciso de pessoas aqui no Pará também, e a senhora pode me ajudar." Daí eu comecei a inventar uma história, porque ela já estava querendo me levar lá para casa dela. Daí ela começou a acreditar. Daí eu falei: "Não, a senhora me dá o seu telefone, daí quando eu estiver lá em Manaus, daí quando eu começar a trabalhar lá, daí eu entro em contato com a senhora e daí eu vou explicando melhor o projeto que eu estou fazendo, daí a gente monta uma sociedade." Daí ela acreditou. Daí ela deixou eu pegar, daí ela foi comigo até lá no porto lá, para pegar porque ela foi de táxi junto comigo, o táxi que ela arranjou. Mas ela sempre falava com os vendedores, com os taxistas, com o pessoal da área ali. Acho que até na comida ali, que era uma mulher que estava fritando os peixes ali no mercado Ver o Peso, ela deve ter falado: "Cobra mais dele, daí uma parte fica para mim." Daí vai ver que até eu paguei mais também. Eu tava com pouco dinheiro, porque eu só tava com aquele dinheiro lá, porque eu tava indo pro Amazonas, para Manaus. Eu tava em Belém, no Pará, outro estado, é ali do lado, mas lá é muito grande os territórios lá. Lá, território do Pará, do Amazonas é maior do que São Paulo. O estado inteiro de São Paulo. Então são áreas muito grandes lá, de florestas lá. E daí aconteceu tudo isso. Daí eu entrei no barco, me aliviei, mas eu fiquei pé da vida, né? Porque eu falei: "Nossa, como é que eu caí na armadilha, na conversa dessa mulher aí?" E daí tive que viajar com aquela redinha pequenininha, que era de criança. Depois que me falaram: "Sua rede é muito pequena", que eu vi a rede do pessoal, tudo rede gigantesca, assim. Parecia aqueles lençol, assim, do tamanho família, assim, sabe? Pendurado. Daí fiquei até com vergonha, eu viajando
com uma redinha de criança. Daí que me falaram, essa redinha é de criança. Daí eu falei, nossa, eu paguei R$ 50. Eles falaram, vixe, com R$ 50 você comprava essa rede aqui enorme aqui, ó. Que eu, eles me mostravam a rede deles lá, o pessoal que tava viajando junto comigo lá de barco lá. Lá é perigoso, só tem golpista lá. Dentro do barco, o cara queria me vender uma comida lá por R$ 30 e tinha pagado 10. Tudo pilantra. Esse povo do norte aí, eles são tudo ignorantes, só que eles são muito burros. Eles não sabem nem fazer conta direito, porque nunca tinha acontecido isso aqui nos comércios. Eu vou nos comércios, eles dão troco direitinho. Lá não, eu fui em vários comércios, lá eles dão troco tudo errado, eles não sabem contar. Daí não dá para saber se é por ignorância ou é por safadeza. Teve um lugar lá que quase que eu discuti, briguei com o cara lá, que ele me deu troco errado, daí eu fui reclamar, ele não queria devolver. Daí eu saí de lá perdendo acho que R$ 2. Porque eu comprei uma coisa, comprei outra e fui pagando assim, picado, na mesma hora. E daí na hora que ele foi dar a funcionária foi dar o último troco, ela deu errado. Daí quando eu reclamei, ele não aceitou. Isso daí foi do lado da rodoviária lá de Manaus, lá. Eu fui comprar uma bebida lá que eles chamam de garrafada, que eu tava passando mal por causa da diabetes. E eu vi eu tava vendo no rótulo, tinha muitas ervas assim lá do Amazonas. Daí eu comprei e tomei, nossa, mas eu achei horrível, porque é um gosto amargo. Não dá pra tomar aquilo lá, é muito forte. Daí eu tomei um pouco, assim, joguei fora, mas não sei se abaixou a diabetes. Porque a minha diabetes ela é muito alta, muito terrível, né? Pode ser que abaixou um pouquinho, mas eu não conseguia tomar, era muito amargo. Acho que tinha umas 30 plantas lá do Amazonas, lá na garrafada. Aí eu não aguentei e joguei fora. Nossa, acontecia cada coisa estranha. Quando a gente não tem dinheiro, não tem suporte, a gente é pobre, não tem amparo, nossa, a gente sofre muito. O que eu sofri, mas é que eu estava aguentando, que eu estava com o espírito. Hoje em dia, o espírito ele me deu um pouco mais de sossego. Por quê? Apesar de eu estar comendo essas comidas que faz mal, né, para a saúde, que aqui na região onde eu moro, né, São Paulo, só tem essas coisas que é industrializado, né? Lá também tem, mas lá parece que é um pouco diferente lá. Por exemplo, lá tem marcas e empresas que não tem aqui. Eu vi umas marcas, umas empresas lá de alimentos nos mercados que não tem aqui, só tem lá, naquelas regiões lá. Uns nomes que eu nunca tinha visto. E parecia até umas comidas melhor do que vende aqui. É um pouco diferente, a gente sente essa diferença quando a gente está numa cidade com infraestrutura e tem comércios igual aqui, né, no Sudeste, né, aonde é o lugar mais capitalista do Brasil, né, onde é mais desenvolvido, né, aqui no Sudeste, né, São Paulo, Rio, Minas, né, é diferente. Mas é aí que tá, né? É, é complicado, né? Por exemplo, eu não tenho família, morreu todo mundo, eu fico sozinho. E daí eu tenho que viver desse jeito, não posso ficar gastando, daí o dinheiro tá acabando. Daí vem a, o alerta, né?
Daí começa a preocupação, né? A gente quer resolver o problema para sair de todos os conflitos, né? Então é difícil, né? Muito difícil, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque para montar um negócio tem que ter um negócio assim que desse tipo que eu tô explicando, que eu tô falando, tem que ter outras pessoas, tem que ter assim uma cooperativa, uma parceria, uma sociedade, tem que ter um multirão, tem que ter um ajuntamento, né, de pessoas, né? Porque como é que eu vou morar aqui em São Paulo, ir pro Amazonas para plantar, criar animal lá e depois ter que voltar para cá e deixar tudo lá? Vai, eu vou perder tudo. Daí se eu morar lá, daí eu vou ficar sozinho lá, sem conhecer ninguém. É muito perigoso. Eu posso sofrer atentado, posso sofrer eu posso ser morto, né? Pode acontecer tanta coisa que não dá nem para imaginar. Então, eu não sei o que eu faço, né? Se eu continuar aqui assim, talvez seria melhor, mas na parte de alimentação para melhorar a minha saúde, que eu tenho uma saúde muito ruim devido aos meus problemas de doença mental, doença corporal, doença espiritual também, porque mesmo estando com o espírito, com E maiúsculo, a gente acaba, como eu posso dizer assim, sendo prejudicado, porque a gente sai na rua, a gente tem tantos problemas, isso é sinal que o espírito, ele assim não está protegendo com, com bastante rigidez, assim, com bastante garantia, porque pode ver, cada pessoa tem uma vida diferente uma da outra. Tem pessoas que não sofrem nada, tem pessoas que sofrem assim, tem pessoas que não sofrem nada no sentido assim, que elas não têm preocupação, que elas não têm desgastes físicos, emocionais, várias coisas, né? E tem pessoas que o tempo todo, todo dia, toda hora, fica atormentado. É estranho. Eu acredito que isso faz parte da natureza que Deus criou. E os espíritos, com E minúsculo, eles interagem, interferem na vida das pessoas o tempo todo. Então parece que para a gente se precaver, se brindar desses espíritos malignos, nós temos que estar com o espírito com E maiúsculo bem ativo, assim, dentro da gente, em volta da gente, internamente, externamente. Tem que estar bem protegido com o espírito com E maiúsculo. Senão a gente acaba perdendo a paciência, a razão, e acaba cometendo erros, enganos, acaba cometendo pecados, crimes, e depois se arrepende, mas aí é tarde demais. Aí vem a punição, daí tem que pagar os pecados. É isso que eu tenho medo, né? Porque para a gente cometer um erro, um equívoco, é a qualquer momento, é instantâneo, assim. A gente tá
tranquilo, de repente cai um avião na cabeça da gente. Cai um terremoto, assim, abre um buraco e a gente cai dentro, assim. Surge um terremoto e suga a gente, traga a gente e a gente nem sabe o que aconteceu. E outras coisas, né? Eu costumo dizer assim, que a gente é o produto do meio que a gente vive. Por exemplo, o presidiário, ele vive dentro de uma cadeia. Porque ele merece, porque ele, ele procurou aquilo. Mas a pessoa fica lá 20, 30 anos dentro de uma cadeia, né, uma prisão, ela vai viver igual a gente vê nos filmes, né? Filmes de presídio, né? Vai viver ali enclausurada, no meio de gente demoníaca que não presta. A vida daquela pessoa vai ser. E daí vai ter a repressão lá dentro, que é o. Como é que se fala? Que é a organização, né? Que é a lei, né? Que é a que são os educadores lá, os que tomam conta dos presidiários, né? Eles querem que os presidiários sejam corretos, né? Só que a pessoa vai ficar correta lá dentro por causa como eu posso dizer, por causa do poder da organização que está tomando conta deles ali, né? Mas na verdade eles não têm nenhum escrúpulo, né? Tanto é que depois eles saem da cadeia e pode até cometer outros crimes aqui fora da cadeia, né? Na sociedade, né? E voltar de novo para a cadeia, né? Então, é uma coisa muito complicada. A gente não pode cair nessa tentação, né? Que depois vai ter que pagar, né? Enquanto estiver vivo aqui, a justiça vai punir, né? E daí nós temos que procurar viver honestamente, né? Dignamente, para não cair nessa maldição, né? Como tem muita gente que está pagando seus pecados, né? Então é isso, vou descansar um pouco e depois eu continuo falando mais coisas, né? Vamos ver, né? Mas acho que pelo jeito não vai dar certo de ir para lá, porque ir para lá para sofrer desse jeito, igual eu falei, nossa, eu nem falei assim nos mínimos detalhes, né? Porque é difícil até lembrar, né, o que aconteceu, o que eu passei lá. Mas lembrando uma coisinha ou outra, eu já vi que, nossa, eu sofri muito lá, viu? A gente não tem lugar para ir, para dormir, não sabe o que vai acontecer, não tem lugar para comer. Quando eu tava tomando chuva, eu não tava mais aguentando, de noite, de madrugada. Nossa, eu não via a hora de sair de lá, não via a hora de amanhecer para se esquentar, porque nessa época aqui, de manhã fica mais quentinho, né? Mas de noite esfria lá também, por causa da floresta. Nossa, é um terror, é uma tortura. O que eu senti foi que eu tava assim, passando as mesmas coisas que Jesus passou, mas menos, né? Mas mesmo esse pouquinho, né, de sofrimento, eu já não tava aguentando, né? Tava parecendo o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, né? Isso eu senti lá. Acho que por isso que Jesus gosta de mim, né? Porque
Eu, eu sofro, mas eu não perco a cabeça para fazer uma loucura e nem fazer maldade para outras pessoas. Eu sofro e fico quieto, calado, né? Jesus gosta que as pessoas fazem assim, né? Então por isso que eu tenho crédito, né? Perante a Deus e a Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo ajuda a amortecer os meus os meus sofrimentos, né? Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.